Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente vai conversar com Caio Freire, vereador pelo PSD aqui na cidade de Mossoró. E ainda a prefeitura afirma que complexo viário 15 de março está com 90% de conclusão. Guerra entre Estados Unidos e Irã deve provocar novo aumento no preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte. O cenário político já está no ar. Participe do nosso programa, @Cenário Político TCM pelo Instagram. Você manda sua mensagem, manda sua interação, ou também pelo nosso WhatsApp, 988028941. Manda sua mensagem, manda sua pergunta. A gente vai conversar hoje com o vereador Caio Freire, do PSD. E ele vai trazer aí sobre o mandato, a prestação de contas, vai falar de um evento que ele apoia também, sobre essa perspectiva de eventos culturais realizados em Mossoró. Então a gente traz esses assuntos no cenário político daqui a pouquinho, porque o Rio Grande do Norte terá o maior impacto no país sobre o ICMS do etanol entre todos os estados brasileiros. A vigência, que iniciou no dia 1º de março de 2026, terá um impacto de 21 centavos na base de cálculo do ICMS. O ato publicado no Diário Oficial da União estabelece o preço médio ponderado ao consumidor final, PMPF. A gente tem que esclarecer que o PMPF, ele é realizado e o valor é definido através de uma pesquisa, no caso dos combustíveis, realizadas pela ANP, que baseia todas as unidades federadas na definição desse valor, no caso aqui, tratando do etanol. Então, é algo que é normatizado, a gente está cumprindo uma ordem legal, entendeu? Não há nenhum aumento de imposto novo, nenhum aumento de carga tributária. E isso é feito, o PMPF, ele busca o preço médio praticado ao consumidor. Não é algo que haja uma interferência da secretaria ou do governo na determinação desse valor. A gente usa os dados da ANP, que faz essa pesquisa semanalmente. Esse valor pode ser tratado de forma quinzenal, porém a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte usa a metodologia de estar divulgando de maneira mensal. Está aí a informação da Jane Araújo, da Secretaria da Fazenda do Estado. Ela justifica esse aumento, mas é fato que o aumento é o maior do Brasil, enquanto em outros estados o aumento é mínimo, há um aumento mais discreto. Aqui no Rio Grande do Norte esse valor vai ser de 21 centavos do etanol. Mas e por falar em aumento, a guerra entre Estados Unidos e Irã promete impactar o preço dos combustíveis nos próximos dias também aqui no estado. Essa é uma perspectiva do Sindipostos do RN. Desde 2022 ou 2023, salvo engano, que a gasolina e o diesel foi mudado a forma que era cobrado o ICMS, Pedro. Antes de chegar no etanol, eu vou falar sobre esses dois produtos. E hoje, eles são cobrados através da modalidade ADREM. O que seria isso? É cobrado um valor fixo por litro desses dois itens. Na gasolina, a gente hoje paga R$ 1,57 só de ICMS ao governo do estado quando abastece. E no diesel paga R$ 1,17, certo? No etanol, ainda funciona na modalidade anterior, em que era cobrado um percentual sobre o produto, o preço final de venda do produto. Então, como é que o governo calcula isso? Ele faz uma pesquisa do preço do produto no mercado, e em cima disso ele define esse valor médio para calcular a alíquota, que hoje é de 20%. Então, por que tivemos esse aumento? Porque o governo do estado faz essa pesquisa 2 vezes por mês, e aí na última pesquisa ela detectou um aumento e aplicou, que se chama a PMPF, Preço Médio Ponderado Final, e aplicou esse novo valor de PMPF, que resultou no reajuste de 21 centavos. Eu vou aproveitar só a oportunidade, Pedro, para alertar que a gente, infelizmente, tem que se preparar para um cenário agora que tende a vir reajuste de preço também na gasolina e do diesel em função da situação lá no Irã, né?
Essa guerra, a gente saiu do preço do barril de petróleo de $60 no início do ano, já ultrapassou a barreira dos 80. Então, eu não queria ser portador de má notícia não, mas quero deixar o alerta aí para o consumidor que, se puder, vá mantendo o tanque cheio, porque pode ser que venha uma surpresa desagradável em breve. Tá, e ele já disse que vai vir uma surpresa desagradável em breve, aumento no preço dos combustíveis. Quando há esses conflitos internacionais, há sim um impacto direto aqui no preço dos combustíveis. E aí, nesse ponto específico, já houve aumento no preço do barril do petróleo e por isso a gente vai sentir aí também no preço da gasolina. Então, pode aguardar que vai vir aumento para os próximos dias. O próprio presidente do Sindipostos já traz essa projeção. E agora a gente vai conversar com o vereador Caio Freire, ele que é vereador pelo PSD, no primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Mossoró. Vai conversar um pouco com a gente sobre os projetos, sobre os desafios aí à frente desse mandato aqui na cidade. Caio, bem-vindo ao programa Cenário Político, bem-vindo, vereador. Primeiro a gente vai trazer aqui um assunto que é um evento que vai acontecer no fim de semana. Você está promovendo, auxiliando, dando suporte também a esse evento. E a retomada de alguns carnavais de rua aqui em Mossoró, né, que acontece no fim de semana. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os telespectadores do Cenário Político. Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, prestando contas do nosso mandato, da nossa atuação na Câmara Municipal de Mossoró. E é bem verdade, né, que nós estamos lá na Câmara Municipal, também defendendo a bandeira da cultura e buscando caminhos, né, para a retomada da fomentação da cultura nas comunidades. E nós entendemos, fizemos um estudo, a nossa equipe de gabinete, né, e começamos a estudar a cultura das comunidades, né, aqueles eventos que já existiam por muitos anos, como é o evento aí, né, o projeto Carnaília 2026. Nós resolvemos começar pela nossa comunidade, que é a Ilha de Santa Luzia, na qual eu resido e moro desde criança. E estamos, né, aí trazendo de volta uma tradição de mais de 10 anos, que é o Carnaília 2026, um projeto pensado, projetado, juntamente com a comunidade, com a nossa assessoria, né, e com os grupos culturais, porque o Carnaília, ele não é só a festa, não é só o trio, ele une cultura, solidariedade e entretenimento, né? Nós que lançamos o Abadá Solidário, né? Você que deseja participar do Carnaília 2026, se dirige a um dos pontos de troca que já foi divulgado nas nossas redes sociais a partir de sexta, Natália, porque fizemos uma distribuição, né, no final de semana, não durou nem 4 horas, 1.500 abadás, né? Então, a corrente de solidariedade também, né, chegou nos corações dessas pessoas que desejam participar do Carnaília. E agora, na próxima sexta, nós iremos abrir mais um lote de 1.500 abadás, né? Então, você se dirige lá, leva seus 3 quilos de alimento, e aí dá a sua contribuição para ajudar aquelas pessoas que precisam e terá aí um retorno de um grande carnaval, né, misturando aí entretenimento, cultura, né, e a questão da solidariedade. Tem uma perspectiva de participação, aí você falou que já esgotou o primeiro lote, né? Tem mais um lote aí que vai ser aberto na sexta-feira, então vocês esperam aí quantas pessoas participando desse evento? Olha, nós estamos com a perspectiva, né, de 3.000 a 4.000 pessoas ali na Presidente Dutra, participando, né, aí do retorno do Carnaília 2026. E aí, vereador, você falou que tem essa bandeira da cultura que o senhor defende, né? Em outros anos, a Prefeitura de Mossoró, em alguns anos, ela patrocinava blocos de carnaval, patrocinava aquelas troças carnavalescas, e a gente tinha uma quantidade bem maior também, inclusive. Até desfiles de escolas de samba, Mossoró também tinha. Participei, cheguei a assistir, até sempre transmitia também esses desfiles de escolas de samba. Como é que você vê esse apoio do poder público para a retomada desses carnavais de rua aqui em Mossoró? Olha, é bem verdade, né, como você falou, que Mossoró já teve sim o seu carnaval, né, patrocinado aí pela prefeitura, e há alguns anos eles não vêm acontecendo, né? Entendemos a dificuldade, né, do município na questão da organização
desse carnaval. Mas aí nós estamos lá na Câmara buscando, juntamente com a Prefeitura Municipal de Mossoró, um caminho para que o Carnaval de Mossoró seja reativado, né? Possa estar de volta. E aí nós estamos buscando o caminho também da iniciativa privada ou também através das leis de incentivo, né? É importante se dizer que essas agremiações, esses grupos culturais, muitos deles não têm a sua formalidade, né? Existe há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, mas não tem o seu CNPJ para que nós possamos buscar, por exemplo, emendas parlamentares, né? Participação da Lei Rouanet, né? da PENAB, da Lei da Maurício de Oliveira. Então quando eu digo nós, é o nosso mandato, né? Está aí apresentando um projeto na qual vai se chamar essas associações, essas agremiações, para que eles possam, em parceria com o SEBRAE, se formalizar. Hoje, por exemplo, está havendo, né, uma palestra, né, dada pelo SEBRAE, né, prestando essa assessoria já através de um pedido do nosso mandato, para esses grupos culturais que eles possam sair, né, da informalidade e passar a ter aí seu CNPJ, para que nós possamos unir, né, poder público e iniciativa privada, né, um caminho aí para a gente reeditar não somente o carnaval, mas também outros eventos culturais que aconteciam, né, nas comunidades. E olha, moradores do bairro Dom Jaime Câmara estão enfrentando sérias dificuldades depois das últimas chuvas que atingiram a cidade. A situação preocupa e pede a atenção do poder público. As chuvas dos últimos dias trouxeram transtornos para moradores do bairro Dom Jaime Câmara. Em algumas ruas, a água invadiu casas e provocou prejuízos. Nós tá querendo que a Defesa Civil viesse para cá, os bombeiros. Já encontrei cobra aqui, os meninos tudo com medo aqui. Há famílias que perderam móveis e eletrodomésticos por causa dos alagamentos. A chuva de ontem, por volta de 1h da tarde, 12h30, 1h, começou a jorrar água no vaso, no ralo do banheiro. Aí eu achei normal, né? Um vazamentozinho, aí começou. Quando a fé inundou tudo de água. A água veio a podre da galeria, devido muito lixo. A galeria estourou, porque a prefeitura veio, fez uma reforma em algumas partes e outras não. Aonde eles ajeitaram, não afetou nada. Só que a parte antiga, que já foi construída há mais de 10 anos, arrombou. Com a pressão do lixo, da água, não tem pra onde a água correr. É tanto que vocês viram a situação da minha casa como ficou. Não perdi minhas coisas por conta da população, que ajudou na hora, eu corri, levantei geladeira. O fundo do meu armário tá ali todo fofo, minhas coisas ficou tudo dentro d'água. Segundo o relato dos moradores da região, a situação se repete sempre que chove com mais intensidade. O acúmulo de água gera insegurança e medo, principalmente neste período do ano, quando as precipitações são mais frequentes. Além do alagamento, outro problema aqui no bairro Dom Jaime Câmara é o lixo que é descartado de forma irregular. Toda essa situação acaba atrapalhando, né, o escoamento da água que passa aqui nesse córrego, gerando ainda mais problema para a população. É uma situação muito complicada, por muitos e muitos anos, existe esse canal de drenagem aqui e nunca teve uma reforma adequada que passagem se arruma de água, né? Para você ter uma ideia, faz mais de 15 anos que totalmente não teve reforma nenhuma, mas nos últimos meses aí a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, né, teve aí fazendo aí um tampamento só dos buracos, mas eles têm ideia que não era para só tampar os buracos, era para fazer a laje completamente da galeria. E aqui eu quero pedir aqui a colaboração da população, né? Porque eu não vou generalizar, nem vou ser hipócrita para dizer aqui que a população não tem a culpa. Tem a culpa a população e também a prefeitura municipal, através da sua fiscalização, que era para ter uma fiscalização mais árdua durante aqui o dia, a noite, para ver essas pessoas que estão fazendo esse tipo de crime ambiental, jogando lixo. O lixo acumulado também representa risco à saúde pública. Ele pode servir de abrigo para animais, além de contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, aumentando a preocupação dos moradores com possíveis doenças. A comunidade pede providências para melhorar a drenagem da área e reforçar a limpeza urbana.
Reforçar a Secretaria de Infraestrutura, o secretário competente, que veja aqui como engenheiro, veja com uns bons olhos aqui, porque nós tá com medo de vir uma forte chuva aí e levar as casas da gente. Olha, até o fechamento da reportagem, a gente tentou o contato com a prefeitura, mas não houve retorno da assessoria de comunicação em relação a essa situação aí. Mas o próprio morador, ele aponta também outras questões aí nesse trecho, né? Fala também sobre o depósito de lixo, de jogar lixo em via pública, em bueiros. Isso acaba piorando essas situações no período de chuvas. E a gente nem começou, as chuvas praticamente nem começaram ainda, né, vereador? As chuvas estão apenas naquela fase inicial, algumas chuvas mais fortes foram registradas e a gente sabe que provoca alguns transtornos em alguns bairros, né? Vamos continuar aqui esta conversa com o vereador Caio Freire, do PSD, vereador. E agora vamos falar um pouco do seu mandato lá na Câmara de Vereadores. Você está no seu primeiro mandato, né, trazendo essa prestação de contas também do que tem feito, as suas indicações, como é que tem sido o seu trabalho hoje no Legislativo moçoroense. E aí, o que é que eu posso falar em termos de pautas do vereador Caio Freire? Quais são as principais pautas que você hoje defende na Câmara Municipal? Olha, o nosso mandato, ele tem muito a escuta popular, né? Nós estamos sempre na rua, buscando, né, e atendendo o chamado da população. Se você acompanhar nossas redes sociais, nós temos lá uma ferramenta chamada Alô Vereador, né, que é onde o cidadão entra em contato com o nosso mandato e aí nós vamos em loco ver as situações, receber as sugestões, ver as demandas daquela comunidade e também ouvir as críticas construtivas para que nós possamos buscar os caminhos para resolver os problemas da comunidade. As pautas que nós estamos lá defendendo na Câmara Municipal, eu quero destacar aqui a nossa atuação voltada para a criança e o adolescente, né? Nós instalamos na Câmara Municipal de Mossoró a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, né? Esse instrumento importante de fortalecimento de políticas públicas para a defesa, né, das nossas crianças. Então, nós instalamos essa frente, trabalhamos com várias entidades, Conselho Tutelar, Condica, Ministério Público, né, buscando, né, efetivamente a garantia dos direitos da criança e do adolescente da nossa cidade. Nós também temos uma preocupação com relação à qualificação profissional e também, né, a geração de emprego, né, para a nossa juventude. Nós apresentamos nos primeiros dias do nosso mandato um projeto chamado Primeira Chance. E o que é o projeto Primeira Chance? É um projeto de lei que nós criamos, né, estamos aguardando a sanção. Esse ano vamos trabalhar para esse projeto sair das comissões e ser aprovado, né, onde dá o incentivo às empresas do município, né, a contratar aquelas pessoas que não têm experiência, aquele jovem que está saindo do ensino médio e que por muitas vezes não envereda pelo caminho do trabalho porque não tem uma porta aberta. Porque o que é que o empresário lhe pede? Uma experiência profissional. Mas como é que você tem uma experiência profissional se você está terminando agora os seus estudos? Então, basicamente, esse é o projeto das empresas terem um incentivo por parte do município para que eles possam contratar esses jovens, para que eles possam enveredar aí no mercado de trabalho. E também temos uma atuação muito importante, que é a questão da fomentação e o fortalecimento do turismo na nossa cidade e na nossa região. Instalamos também uma frente parlamentar na Câmara Municipal para que esse tema seja central, porque o turismo é uma das cadeias que mais emprega, né, que gera emprego e renda, que fortalece, né, os municípios. Então, a nossa cidade tem o turismo de evento, o turismo cultural, que precisa ser divulgado, e a nossa região tem mais de 40 destinos turísticos que precisa ser colocado na prateleira do Brasil, né? Então, o que é necessário? Nós precisamos chamar a atenção das autoridades, da classe política, que o turismo do Rio Grande do Norte não é só além a reta Tabajara. A nossa região, a região oeste, tem um potencial. A Costa Branca tem um potencial, né? E a gente sabe que o turismo é uma indústria sem chaminé. Então, nós queremos lá na Câmara Municipal, juntamente com outras entidades, a UERN, né, a ProTurismo, a CDL, o Sindiloja, né, a Assim, essas instituições que estão buscando aí, pleiteando espaço na nossa região, né, e do trado turístico,
do nosso estado, né? Nós estamos movimentando essa frente, hoje já tivemos uma reunião, iremos fazer um fórum de interiorização do turismo com a presença de Heitor Kadri, que é o embaixador da ONU no Brasil do turismo, né? Será entre final de julho para agosto, nós estamos promovendo esse fórum de interiorização, estamos em parceria com as outras prefeituras que têm esses destinos turísticos, e é isso. E também a frente tem como pauta principal a construção de um centro de convenções na cidade de Mossoró, porque entendemos que o fortalecimento do turismo, esse equipamento é muito importante, principalmente para impulsionar ainda mais o turismo de negócio. Já vista, Mossoró já tem, né, a Expofruit, já tem a Ficro, já tem a Feira do Bode, que movimenta milhões. Então, baseado nesses estudos que nós estamos aí trabalhando para que Mossoró tenha um centro de convenções e tenha aí, de fato, o seu turismo valorizado, o seu turismo reconhecido em todo o Brasil. E esse centro de convenções, ele seria viabilizado com recursos do município, recursos da União? Como é que você pensa? Assim? Olha, nós queremos fazer uma parceria pública-privada, né? Essa é a ideia, né, de envolver o município, o estado, o governo federal, mas também os empresários, né, a classe empresarial, né, que isso é um pedido dos empresários. Mossoró precisa ter o seu centro de convenções. E aí a gente vai trazer mais sobre esse assunto do turismo. A gente tem muitas questões, inclusive a retomada dos voos, né? A CDL fez uma visita técnica ao aeroporto de Mossoró na semana passada. É um assunto também que interessa ao seu mandato, vereador, porque tem essa possibilidade que após a conclusão da obra, novas empresas cheguem a Mossoró. E isso é, de fato, o que vai dar essa dinâmica aqui para a economia local. Inclusive, a Frente Parlamentar já esteve, né, visitando as obras do aeroporto da nossa cidade, né, um investimento aí do governo federal de mais de 80 milhões. Né, Roger Lara, na qual eu quero agradecer toda a atenção, que é o diretor, né, do aeroporto, tem nos mostrado, né, a viabilidade, né, o retorno desses voos comerciais, né, esses voos no aeroporto. Mostrou lá todos os investimentos que está sendo feito, as melhorias que após a reforma esse aeroporto da nossa cidade terá, e isso também é um tema central, né, da frente. Estivemos lá visitando, e também a gente não pode, Natália, falar de turismo, de fortalecimento da nossa região sem falar na duplicação da BR-304, porque uma das coisas que o turista faz é procurar destinos que lhe dê uma segurança. Então, apresentamos na Câmara um pedido de audiência pública para discutir, né, a BR-304, discutir a segurança viária, né, todo esse complexo, dessa BR. Né? Nós estamos fazendo parcerias com as instituições que trabalham essa questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Então, assim, eu entendo que essa frente ela chega para se somar a uma luta, né, já antiga e que precisa ser trabalhada todos os dias para Mossoró ter de volta aí o seu aeroporto, ter a sua BR-304, ter os seus voos e ter o seu centro de convenções. Olha, a Prefeitura de Mossoró afirma que está intensificando os trabalhos para a conclusão do complexo viário 15 de março. A obra está na fase de término das interseções entre as BR-110 e a BR-304. A obra do complexo viário ela está na fase final, né, concluindo realmente os serviços. Estamos com 4 frentes de serviço, uma frente na parte de interseção com a BR-304, uma frente na parte do desvio que está sendo feito também, parte de calçadas e sinalização horizontal para finalizar. Só detalhes finais de pintura e alguns serviços complementares que ainda estão sendo feitos. O trabalho se intensifica nesse momento nesses pontos de ligação com as duas BRs? Isso, os trabalhos estão intensificados, a ligação com a 304, com a BR-110 ainda não está sendo retomado lá, mas já está, a metade do serviço lá já tá pronto, né? Toda a interseção completa já está pronta, é só mesmo o final e nessas outras frentes que eu falei.
Olha, a Prefeitura não deu ainda um prazo definido para a conclusão dessa obra do Complexo Viário, 15 de março. É uma obra grandiosa, né? Ela vai interligar 2 pontos estratégicos aí de Mossoró. É uma obra que estava prevista, inclusive, até para o final do ano passado, para janeiro. O prefeito ele deve sair do cargo ainda neste mês de março, é a previsão que foi dada, final do mês de março, até porque o prazo também da legislação eleitoral para desincompatibilização é o dia 6 de abril. Então, o prefeito a gente deve aguardar nos próximos dias, né, já que eles afirmam que está com 90% de conclusão e que essa obra seja entregue ainda neste mês de março. É aí um grande feito que o prefeito deve anunciar também até o final do mandato, quando ele deve passar aí o comando do município ao vice-prefeito Marcos Medeiros, que deve assumir até o final deste mês de março. Mas a gente retoma nosso assunto. E essas obras de infraestrutura, vereador, também tem a ver com turismo, tem a ver com essa melhor condição aí de tráfego da população, porque isso ajuda. Inclusive, naquela região da Costa Branca, a gente percebe que é preciso muito investimento e ainda infraestrutura viária, né? Em algumas vias de acesso que ainda tem algumas dificuldades, que isso acaba afastando um pouco também o turista, de quem trafega ali naquela região. Mas vamos falar sobre turismo, falar sobre esses investimentos que o turismo pode trazer para Mossoró a partir dessa chegada aí de turistas. E aí a gente falava aqui no intervalo sobre turismo religioso, né? E Mossoró, ela tem um turismo religioso forte, porque tem essa devoção a Santa Luzia, tem os devotos de Santa Luzia que todos os anos, no mês de dezembro, estão em Mossoró, os romeiros que participam dos festejos. E há muito tempo a discussão sobre a construção de um santuário de Santa Luzia. Essa discussão começou lá na época ainda do então prefeito Francisco José Júnior. Ele fez a promessa, anunciou um projeto para o santuário, mas esse projeto ele nunca saiu do papel. Essas discussões elas voltaram a serem travadas lá na Câmara Municipal. Eu até acompanhei, inclusive, uma audiência que contou com a presença, inclusive, de deputados estaduais, mas até agora a gente não viu nada mais concreto, nada que caminhasse no sentido de que isso fosse acontecer. Eu sei que o senhor é evangélico, né, hoje, mas como é que o senhor vê hoje a presença de um santuário, a construção de um santuário, o investimento desse porte em Mossoró, pensando nessa interiorização do turismo? Olha, eu vejo com muito bons olhos, porque entendo que irá, né, fomentar o turismo religioso. Você falou aí da procissão de Santa Luzia, uma das maiores do Brasil, mas nós também temos o maior festival gospel do Brasil, que também é o Sal e Luz. Mas eu costumo dizer que a discussão da construção de um santuário de Santa Luzia, que é muito válido para a nossa cidade, isso já era para ter se concretizado na nossa cidade, mas as discussões eu acho que elas sempre começaram de forma errada. Essa iniciativa ela precisa partir da Diocese de Mossoró. A Diocese precisa encampar essa luta para que nós que fazemos a classe política buscar os caminhos para que essa obra saia do papel. Uma contrapartida do município, uma contrapartida de emendas parlamentares, do governo do estado e do governo federal. Eu gosto muito de citar o exemplo, né? Existe uma realidade antes da cidade de Santa Cruz, do santuário de Santa Rita, e uma realidade após a construção do santuário de Santa Luzia naquela cidade. A economia deu um giro gigante, né? O fortalecimento do turismo naquela cidade, através da imagem de Santa Rita, deu um salto gigante, né? Então, aquela cidade, ela consegue se movimentar, né, turisticamente e economicamente através da construção ali do Santuário de Santa Luzia, que foi encampado pelo município, né, pela diocese daquela região e também com apoio do governo federal, de emendas parlamentares e também, né, da iniciativa privada. Então, eu acho que a diocese precisa encampar, né, essa luta, né, apresentar o projeto e nós que fazemos a classe política buscar um caminho para que essa obra saia do papel. Não tenho dúvida, né, que ela é viável economicamente, seria aí um salto gigante na economia do nosso município e de toda a região oeste. Você veja bem, Mossoró está localizada entre duas capitais. Você já imaginou se nós tivéssemos uma imagem, se nós tivéssemos um santuário, né, como ali o de Santa Cruz,
Então, assim, eu entendo que essa discussão precisa partir da diocese, porque é a diocese que com certeza iria administrar, mas nós que somos políticos também teríamos esse compromisso de pegar esse projeto, buscar caminhos, juntamente à Prefeitura, a Câmara Municipal, o Governo do Estado, o Governo Federal e toda a classe política, eu não tenho dúvida que se uniria em defesa aí da construção desse santuário. Trazer aqui as participações aqui no programa Cenário Político. João, diretor lá da UPA do Alto de São Manuel, e toda a equipe acompanhando aqui o programa Cenário Político. Caio, dando aqui o seu alô, mandar também aqui uma mensagem aqui do Gerson Nóbrega, que parabeniza o vereador pela defesa do empreendedorismo na nossa cidade. São as palavras aqui do Gerson Nóbrega, que participa também. O casal Nonato Gomes e a Edilene lá no Van Rosado. Tem também aqui o sargento Niel do Sumaré, também parabeniza o vereador Caio Freire pelo desempenho à frente do cargo. Sargento Niel com a sua esposa Dita, a Dita, lá do Sumaré, que sempre participa todos os dias, dona Dita, que sempre participa aqui do programa Cenário Político. Mandar um alô aqui muito especial para a dona Verônica Canuto, a mãe da Brisa, minha amiga, que eu gosto tanto, que eu tenho tanto carinho. E diz aqui, é minha fã, viu? Olha só, que bacana, viu? Então, um beijo aí para Verônica Canuto, sempre acompanhando aqui a TCM, mandando aqui a sua participação, sempre ligadinho no nosso jornalismo, na nossa programação. Vereador, agora vamos falar um pouco de política, né? Estamos em anos de eleições, estamos aí em anos de apoios. Como é que estão aí as suas definições de apoio para as eleições deste ano, né? Temos aí deputado estadual, deputado federal. O senhor permanece no PSD? Continua no partido e já tem essas definições de apoios. Como é que estão aí? Como é que o vereador caminha pensando nessas eleições para esse ano de 2026? Olha, nós já temos a definição, né, dos nossos pré-candidatos a deputado estadual. Nós iremos votar na professora Cíntia, né, que é pré-candidata à primeira-dama do município, porque entendemos que Mossoró precisa ter uma representante legítima da nossa cidade para preencher essa lacuna na Assembleia. Mossoró tem perdido muito por não ter um representante, né, na Assembleia Legislativa da nossa cidade. Então, nós entendemos, o grupo na qual eu faço parte, que o nosso líder é o nosso prefeito e pré-candidato a governador Alisson Bezerra. Então, nós optamos por entender essa necessidade, né, e acreditamos muito no potencial da professora Cíntia, que tem demonstrado, né, seu trabalho, né, mesmo sem exercer nenhum cargo público, mas em várias áreas, na área da inclusão, no fortalecimento de políticas públicas voltadas para a mulher. E eu não tenho dúvida que ela eleita irá representar muito bem a nossa cidade e a nossa região. Para deputado federal, nós iremos votar no ex-governador Robson Farias, que também já deu uma grande contribuição à nossa cidade. Em breve estaremos também anunciando, né, uma emenda do deputado Robson para Mossoró, através do nosso pedido, tanto no custeio da saúde, como também para a cultura e para a infraestrutura da nossa cidade, né? Então, iremos votar em Robson para deputado federal. Já contribuiu muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui posso citar a Central do Cidadão, do centro da cidade, foi inaugurada no governo dele, a ampliação do programa do leite, o retorno dos voos comerciais, a reforma e o retorno dos voos comerciais na época do nosso aeroporto, né, foi no governo de Robson, dentre outras ações, adutora, perfuração de poços, ampliação do programa do leite, reforma do teatro Lauro Monte, que há anos não se recebia uma reforma, então foi no governo dele, a construção dos restaurantes populares, que posso dizer, da UERN, foi instalado no governo dele, no Santo Antônio, no centro da cidade. Então, assim, é um homem que contribui muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós iremos votar em Robson para deputado federal, né? E para Senado Federal, nós iremos votar somente em um nome, que é da senadora Zenaide, do PSD, né? A senadora que tem ajudado a cidade de Mossoró, principalmente no fortalecimento, né, das políticas públicas voltadas para a saúde. Mossoró aí ganhou 10 unidades básicas de saúde, né, através da emenda da senadora Zenaide. A Liga, né, de Câncer de Mossoró está recebendo, acredito que agora já nos próximos meses, um aparelho de cintilografia óssea, uma emenda de mais de R$2 milhões da senadora Zenaide. Então, Mossoró não pode
dizer um não à senadora que tem contribuído, tem ajudado o prefeito Alisson a administrar essa cidade. E para governo do estado, nós temos aí, né, Alisson como pré-candidato a governador, e acredito muito na sua força, né, da sua vontade de dar também a contribuição ao Rio Grande do Norte. Alisson, que fez a diferença como gestor da nossa cidade, entregando aí grandes obras, realizando grandes projetos, né, à frente do município, à frente da prefeitura, e Alisson deu muito certo, aproveitando que as perseguições, né, nós que entendemos e sabemos o que é política, né, estamos vendo aí ele ser bombardeado, né, pela oposição, com pré-julgamentos, né, mas acreditamos muito na sua honestidade, né, e aquilo que dá certo, existe um ditado popular que ninguém joga pedra, né, em árvore que não dá fruto. Então, nosso pré-candidato a governador é Alisson Bezerra, e se Deus quiser, ele será o governador do Rio Grande do Norte para pegar esse estado e colocar no trilho do desenvolvimento. E aí, vereador, o senhor mencionou aí seus pré-candidatos nessa fase aí de pré-campanha, né? Não tem o segundo voto do Senado, né? Nós iremos votar somente na senadora Zenaide. A definição hoje é pela senadora Zenaide, que se candidata à reeleição lá no Senado. Temos 2 vagas aí para senador. E aí, falando sobre esse cenário aí de eleições, da Câmara participando dessas discussões, houve a tentativa de SEI da saúde na Câmara de Vereadores. O senhor foi um dos que votou contra. Por quê? Olha, eu votei e voto contra a uma SEI porque entendemos que é uma questão política, né? O interesse é desgastar a imagem de um gestor que deu muito certo. Nós acreditamos na justiça, né? Então, a justiça fará o seu trabalho, né? E se houver algo que venha, tá aí a reputação do prefeito Alisson, o que tange aí a sua questão da sua honestidade, né? Eu acredito que essa SEI, como eu disse, é uma questão política. E nós votamos contra e votaremos se for realmente apresentado, porque acreditamos, né, na honestidade do prefeito, acreditamos, né, que a justiça dirá a verdade. E estamos aqui conversando com o vereador Caio Freire, vereador pelo PSD. Vereador, a gente agradece a sua participação aqui no programa Cenário Político, trazendo aqui a sua contribuição. Quiser fazer um lembrete sobre o evento lá do Carnaília, que acontece no sábado, não é isso? Isso. No sábado, para quem está em casa também, quiser participar, quiser adquirir o abadá e também contribuir de forma solidária com esse evento. Olha, eu quero aqui mais uma vez fazer o convite ao povo de Mossoró para participar aí do Carnaília, né, 2026, né, dizer que na próxima sexta-feira estaremos disponibilizando mais um lote de abadás solidário, né, leve os seus 3 quilos de alimento e também contribua com essa corrente de solidariedade, né, começará a partir das 17 horas na Presidente Dutra, né, com a apresentação de uma orquestra de frevo, porque não é só a festa, como eu disse, é a cultura, né? Nós teremos lá a presença de alguns bonecos, né, como o boneco Chico, lá da Rua do Frevo, né? Esses grupos culturais que fomentam a cultura de base nas comunidades. Então, você é o nosso convidado e dizer que nós estamos à disposição, nós temos um canal aberto e direto com a população. Fale lá, deixe a sua contribuição, né? Nos chame à sua rua, à sua comunidade, para que nós possamos aí desenvolver um mandato atenado com a população. E, mais uma vez, dizer que nós somos eleitos o vereador do ano, né, pelas instituições. Então, um reconhecimento, né, que nos deixa muito feliz e grato a Deus e ao povo, né? Isso só mostra que nós estamos no caminho certo. Obrigada, vereador Caio Freire, mais uma vez. E nem deu para fazer todas as perguntas, a gente manda as perguntas aqui para o vereador, ele vai responder também através das redes sociais, porque o cenário político desta segunda-feira fica por aqui. A você uma boa semana, a gente volta amanhã. Até lá.